Boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta nossa oficina de pesquisas do programa de mestrado aqui da nossa universidade, Universidade Paranaense. É uma honra para mim, um verdadeiro privilégio poder estar aqui com vocês, embora de uma forma remota, que nos traz vários problemas, dificuldades e limitações, mas, por outro lado, também nos traz muitas facilidades, como, por exemplo, poder ter a chance de ouvir a professora Rosalina Moita Pinto da Costa, que já está aqui conosco na nossa sala. Claro que o contato presencial não seria impossível em outro contexto, mas claro que seria muito difícil, afinal a professora está em Belém do Pará, salvo engano, professora Rosalina? Isso. Então, a professora está em Belém do Pará, teria que atravessar o Brasil inteiro para chegar aqui no interior do Paraná e poder falar conosco. Antes de fazer uma saudação especial à professora Rosalina e fazer uma brevíssima exposição do seu currículo, gostaria de passar a palavra ao nosso coordenador, professor Celso Hiroshi Yokohama, para que ele faça a sua apresentação inicial, professor. Muito obrigado, professor Medina. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação termos o início das oficinas de pesquisa, a primeira oficina que está sob a organização do professor Medina. Professor Medina, em nome do curso da Unipar, agradecemos todo esse trabalho de organização e essa realização que certamente será muito produtiva a todos, e agradeço especialmente à professora doutora Rosalina pela presença e disponibilidade, professora. Uma grande satisfação para o curso de mestrado tê-la aqui, com toda a experiência e bagagem, compartilhando com nossos alunos. Nós temos aqui alunos que estão atualmente cursando o programa, egressos do programa, e professores que nos são tão importantes como colaboradores desse curso, dessa instituição. Agradeço, então, mais uma vez, professora Rosalina, a sua presença, e a todos aqui por essa disponibilidade e empreendimento para podermos realizar a primeira oficina dessas 8 oficinas que teremos durante o ano. Obrigado, professor Medina, parabéns mais uma vez por todo esse evento. Obrigado, professor Celso. Mais uma vez, obrigado a todas e a todos que estão presentes. De fato, será aqui um dia bastante rico de debates. Quando eu fiz o primeiro contato com a professora Rosalina, né, ela de pronto aceitou o convite, que me deixou com muita alegria. Então, professora Rosalina, mais uma vez, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Eu, aliás, tomo a liberdade de registrar a presença do professor Renato, que acabou de entrar aqui na sala também. Professor, seja muito bem-vindo. Na sequência, eu já vou fazer uma apresentação do professor também, tá bom? Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Professora Rosalina, renovo aqui meus agradecimentos, né? Seja bem-vinda, ainda aqui de uma maneira virtual, à nossa casa. Tem a palavra, professora. Sou muito sensibilizada pelas suas palavras. Muito obrigada por essa apresentação. Eu até me desculpo, o meu currículo não está atualizado, falta até colocar. Eu lancei o livro mês passado, e, de fato, é a tese de doutorado, mas eu estou lançando agora pela RT. Eu realmente foi até uma boa chamada, assim, que a gente tem que sempre estar atualizando o nosso currículo. Eu agradeço mais uma vez a sua apresentação, as suas palavras incentivadoras até, no sentido de eu continuar esse caminho. Mais uma vez, eu já desejei boa tarde, mas desejo boa tarde a todos os professores, o professor que entrou, os professores, o professor Celso, o professor Leonardo, o professor Medina, como eu já disse, muita admiração que eu tenho pelo senhor. Como eu já falei, é um livro de execução, ele realmente é um livro inspirador. Bom, passando então, nesses 40 minutos, né, da nossa exposição, nós vamos trabalhar aqui sobre a estabilização da tutela. A estabilização da tutela, do que eu disponibilizei para vocês, foi um artigo onde a gente tenta explicar por que há tantas controvérsias em relação à tutela antecipada ou antecipatória ou satisfativa antecedente. Essas controvérsias, portanto, elas são resultado de um processo, da importação, como eu trago no título do trabalho, de um sistema que não é igual ao nosso, que é o sistema francês, do Referré, e nessa importação de um sistema, de uma cultura, porque na realidade não está previsto a estabilização do modo como foi
previsto aqui pelo nosso legislador. Então, na importação desse sistema, houve uma indecisão do legislador, o que é muito óbvio, o que é justificável, porque no nosso sistema só existe uma estabilização, aliás, no sistema de todo mundo, só existe uma forma de estabilizar, que é a coisa julgada. Então, nessa indecisão, no artigo 304, ao mesmo tempo que ele diz que se torna definitiva, no mesmo momento ele diz que não faz coisa julgada. Obviamente, isso traz uma dissensão doutrinária muito grande, e a doutrina vai tentando, digamos, justificar, horas o que o legislador diz, ora tentando dar uma solução que seja congruente no sistema. Nós pontuamos isso no artigo para, no final, nós estabelecermos uma solução que nós entendemos que é a mais viável. Mas antes de nós entrarmos no tema da estabilização, antes de nós nos aprofundarmos na estabilização propriamente dita, nós vamos enfrentar efetivamente o que é a teoria, ver um panorama geral dessas tutelas provisórias. Porque nesse assunto de tutelas provisórias, nós temos novos problemas e velhas polêmicas. Nós temos polêmicas que ainda permanecem, apesar da tentativa do Código Processual de resolvê-las. E certamente elas terão influência no tema que nós estamos discutindo aqui. Então, o que a gente tem como um panorama geral das tutelas provisórias? A gente tem que o Código de 73, ele traz a tutela cautelar no nível próprio. Foi muito elogiado na época. Portanto, até 1994, quando surgiu a Lei 8.952, que trouxe a tutela antecipatória, não havia propriamente polêmica sobre cautelares e satisfativas, cautelares e antecipatórias. O professor Humberto Teodoro falava das cautelares satisfativas, portanto, não havia dicotomia no sistema porque não havia previsão. Mas, a partir de 94, criou-se esse mecanismo de tutela antecipatória, e foram se distinguindo esses procedimentos de uma forma muito pontual. A tutela antecipatória deveria ser concedida no processo principal, e a tutela cautelar poderia, sim, ser concedida num processo autônomo. Essas tutelas provisórias, a tutela cautelar e antecipatória, elas, embora tenham a mesma finalidade, porque todas as duas visam assegurar o resultado final do processo, elas apresentam diferenças de conteúdo. A cautelar visa resguardar situações, e a antecipatória antecipa o efeito da tutela final, antecipa aquele provimento final. Mas essa identidade de diferença, essa é a diferença, conteúdo que ocorre entre as antecipatórias e as cautelares, realmente nunca foi uma preocupação na doutrina do mundo inteiro. Por quê? Porque a finalidade é a mesma, assegurar o objetivo final do processo. Não há distinção nesse ponto. Mas, em razão do nosso sistema, até sob o advento do Código de 73, e principalmente a partir de 94, trazer uma diferença de conteúdo e de procedimento, a doutrina passou a tratar as duas como se fossem coisas absolutamente distintas. Esse apuro linguístico, esse preciosismo terminológico gerou muitos problemas na prática. Então, a novidade que foi recebida com entusiasmo naquele momento acabou se mostrando um grande problema na prática, porque, ora, o juiz deferia a tutela antecipada e o juiz entendia que não se tratava de uma tutela antecipada, mas de uma tutela cautelar, indeferia a medida e havia toda essa denegação de medidas urgentes pela circunstância de cada doutrinador haver esse dissenso de conteúdo, de entendimento que seja tutela antecipada e cautelar. Há situações em que são muito claras, né, as distinções. Por exemplo, busca e apreensão, cautelar, o arresto, sequestro, são tutelas cautelares. Uma cirurgia urgente é uma tutela satisfativa. Mas existem algumas situações que elas se encontram numa zona cinzenta, se encontram num limbo. São situações que a doutrina, ora, pontua como tutelas cautelares e, ora, pontua como tutelas antecipatórias. Por exemplo, a separação de corpos. Uma parte da doutrina entende que é cautelar, porque visa preservar a integridade física dos cônjuges. Não tem o intuito de antecipar o resultado final da separação judicial. Para outros, não. É uma tutela satisfativa, porque
é justamente um dos efeitos da separação judicial, que é a extinção desse poder de coabitação. Um outro exemplo, a sustação de protesto. A sustação de protesto também, ora, parte da doutrina entende que se trata de uma tutela cautelar, porque visa o resultado útil dessa pretensão principal, que é a ação declaratória de inexistência de uma relação jurídica cambiária. Até porque, para parte da doutrina, as ações declaratórias não seriam capazes de antecipar efeitos, porque a declaração se exaure por si só. Então, somente mediante a formação de coisa julgada se poderia ter a prestação tutela ao final. Para outra corrente doutrinária, não. Essa sustação de protesto pode antecipar, sim, o provimento final. Antecipa um dos efeitos da procedência desse pedido declaratório. Se entende que as ações cautelares, as tutelas declaratórias, elas são capazes de antecipar efeitos declaratórios, efeitos executórios, né, execução, cumprimento de honorários, e, consequentemente, essa supressão desse registro na sustação do protesto seria uma tutela antecipada, ou antecipatória. Então, o Código, essa situação, de uma certa forma, veio a ser sanada parcialmente no Código de 2015. Ele reunia essas modalidades de tutelas não definitiva sob o título, o livro 5º, né, do Código, denominou tutela provisória, adotou os mesmos requisitos, tanto para cautelar quanto para antecipatória, eliminou, portanto, esse processo autônomo, que era aquele formalismo desnecessário, aqueles problemas processuais que havia. Hoje não há mais dos processos, estabeleceu os requisitos como um só: prova inequívoca, o dano, o fumus boniurus e o periculum in mora. Então, adotou essa distinção, tentou uniformizar a tutela provisória. Acabou, portanto, no regime anterior, que trabalhava a tutela antecipatória, existia a prova inequívoca que convencesse o juiz da verossimilhança da alegação. Alguns diziam que a verossimilhança era muito mais robusta, muito mais forte que a própria tutela cognitiva, que a verossimilhança já não havia nem necessidade mais de produção de prova. Outros, para atenuar, falavam, a professora Tereza falava fuminho e fumão, alguns falavam verossimilhança maior, verossimilhança menor. Então, havia uma grande dissensão no que diz respeito aos requisitos. Esses requisitos foram unificados. Então, hoje, o nosso CPC admite também essa fungibilidade, embora seja só de um lado, né, se admite que a antecipatória pode ser concebida como tutela cautelar e vice-versa. Né? No Código ele se omitiu sobre um ponto. É muito tranquilo nesse ponto a doutrina. Acontece que houve uma distinção do ponto de vista procedimental no que tange o tema que nós estamos tratando aqui, que é sobre as tutelas antecedentes. A tutela cautelar e a tutela antecipatória requeridas em caráter antecedente, elas têm procedimentos diversos. Isso não havia no projeto original, essa distinção. E, efetivamente, o que a gente pode pontuar é que esses problemas continuarão a existir. A se definir, portanto, o que é essa estabilização, nós teremos certamente que enfrentar esse outro passo e definir o que seria a possibilidade de requerer e conceder tutelas cautelares e antecipadas, antecedentes, quando elas se situam naquela zona cinzenta. A pergunta que a gente pode fazer é se efetivamente essas medidas são iguais. Será que essas medidas são idênticas? E se são distintas, haveria necessidade de uma distinção procedimental? Eu sempre dou exemplo aqui no nosso país, na minha cidade, Belém do Pará, chove muito. Está até chovendo agora. Então, a gente, quando chove, a gente tem um instinto natural de sair correndo, justamente para não se molhar. Pensa que vai se molhar assim, menos. E a pergunta que a gente faz é, quando chove, quando você corre, você se molha menos? Você se molha menos andando ou correndo? E isso a gente entendendo que saindo de um ponto, chegando ao mesmo ponto e mantendo-se a mesma intensidade da chuva. Isso é matemático, é ciência exata, e a ciência exata diz que não. Tanto faz, você chega no mesmo ponto, molhado do mesmo jeito, porque a vazão é o resultado da água multiplicado pela velocidade. Então, nesse seu deslocamento com maior velocidade,
a maior incidência de gotejamentos. Então, você acaba chegando no mesmo ponto, molhado do mesmo jeito. Esse raciocínio a gente pode trazer aqui para a diferenciação das tutelas cautelares e antecipatórias. Não há dúvida que andar ou correr são coisas distintas, né? Há uma maior incidência calórica quando se corre, efetivamente não há como dizer que são coisas iguais. A mesma coisa com a tutela antecipada e a tutela cautelar. No entanto, o resultado é o mesmo. Você chega molhado no mesmo ponto, do mesmo jeito. Então, essa é a ideia que a gente deveria trazer para as tutelas cautelares e antecipatórias. Até porque a doutrina do mundo inteiro nunca se preocupou em fazer essa distinção, porque o resultado final das duas é sempre o mesmo. Então, essa preocupação, muitas vezes, com esse apuro linguístico, com esse conteúdo, muito mais do que o aspecto prático, seus efeitos, acaba trazendo grandes problemas no campo prático, né? E a gente poderia repensar essa dicotomia que ocorre dentro da doutrina. Mas, em linhas gerais, então, portanto, é uma situação que vai permanecer e é contundente e é pertinente ao tema que a gente está tratando. Mas, em linhas gerais, essa tutela provisória, como se caracteriza? A tutela provisória se caracteriza pela sumariedade, em linhas gerais seria sumariedade da cognição e precariedade. Quer dizer, a sumariedade da cognição significa que essa cognição é assentada numa análise superficial desse objeto litigioso, portanto, a decisão é baseada no juízo de probabilidade, e a precariedade, porque essa tutela se mantém ao longo do processo, salvo a possibilidade de ser alterada na decisão final, ou mesmo se houver a modificação da situação fática. Então, a antecipação da tutela, normalmente, ela é deferida num procedimento que visa a obtenção de uma tutela final. E a concessão dessa tutela não impede a evolução procedimental rumo a essa prestação definitiva, a prestação da tutela definitiva. Quer dizer, a regra do processo civil é da provisoriedade e da interinalidade procedimental. A estabilização da tutela, ela é um regime inovador. Há uma quebra de paradigma nisso. Porque a possibilidade de fazer o pedido de urgência satisfativa, de modo antecedente à discussão da questão de fundo propriamente dita, e antes mesmo da formulação do pedido de tutela definitiva. E quando essa medida requerida for deferida e não for confrontada pela parte contrária, ela se estabiliza. Portanto, a estabilização da tutela, ela rompe esse perfil tradicional da instrumentalidade e da assessoriedade. Há, portanto, uma quebra de paradigma. Então, como surgiu no nosso sistema? É uma novidade no Código de Processo Civil de 2015? Sem dúvida nenhuma, no campo legislativo, é uma novidade. É uma novidade que vem vinculada no Código de 2015. Mas a antecipação da tutela antecedente já vinha sendo debatida pela doutrina desde a década de 90. Na década de 90, houve a época de grandes modificações no nosso sistema processual. Houve um projeto de alteração, uma proposta de alteração da professora Ada Pellegrini Grinova, em 1997. Ela foi feita pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e ela sugeria a estabilização de uma tutela provisória antecedente. A proposta da professora Ada é que tutelas provisórias deveriam ser convertidas em sentenças de mérito, porque sobre elas deveriam ser aptas a produzir a coisa julgada material. Portanto, pela primeira vez surge no nosso sistema uma proposta de estabilização de uma tutela antecipada no direito brasileiro. Naquele momento, a professora Ada ela estava influenciada pela técnica da monitória, que foi colhida no nosso sistema. Ela traz a experiência italiana e belga que trazia essa técnica monitória. Mas ela previa a transformação, na verdade, a conversão dessa decisão cognitiva sumária numa sentença de mérito. O desestímulo que ela trazia para que o réu se manifestasse, já que era técnica monitória, era que não houvesse pagamento das custas e honorário, que foi até acatado. A professora Ada previa, naquele momento, somente poderia ser deferido a estabilização total, no caso da tutela antecipada. Não passou,
Não passou por quê? Por conta dessa incongruência de se equiparar uma tutela provisória de cognição sumária a uma sentença de mérito que fazia coisa julgada. Em 2005, novamente, foi feita uma nova proposta de estabilização da tutela. Dessa vez foi feita pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, com algumas modificações à proposta da professora Ada. Havia a proposta de uma estabilização já parcial da tutela, mas mantinha-se a incidência da coisa julgada. Ou seja, a ideia central de que tutelas provisórias de cognição sumária se equiparariam à coisa julgada foi mantida. Não passou. Logicamente, não passou por conta dessa incongruência para o nosso sistema. E aí veio a proposta no nosso Código de 2010, o projeto de lei de 2010, e passou no nosso Código de 2015. E dessa vez foi retirado o texto coisa julgada. Então, como é que esse instituto foi estruturado no nosso país? A estabilização da tutela, que está no nosso Código de Processo Civil de 2015, ela foi inspirada, de acordo com a exposição de motivos, nos sistemas italiano e francês, mas ela se mantém conforme aquela primeira proposta da professora Ada, no que tange a técnica monitória. A técnica monitória é uma técnica que coloca nas mãos do devedor essa opção pela continuidade da demanda. O processo monitório é aquele processo que tutela o direito do credor que não tem um título executivo. Então, ele acelera na formação sem a necessidade desse processo de conhecimento. A técnica monitória ela pode ser o processo monitório puro, que é aquele processo que ocorre na Alemanha e na Áustria, Manverfahren, que não há necessidade de uma existência de uma prova escrita de débito. E o processo monitório documental, que ocorre na maioria dos países, e o traço comum é exatamente esse. A cognição é limitada a uma prova produzida pelo requerente. Normalmente é caracterizada por uma ausência de contraditório numa fase inicial. Quer dizer, geralmente há duas fases. Uma fase inicial, que não tem um contraditório, e somente depois, quando o devedor não se manifestar, sai editado esse decreto injuntivo e, a partir daí, se instaura o procedimento comum. Essa é a técnica monitória que foi trazida. Então, a estabilização da tutela, ela representa uma técnica de monitorização genérica para aquelas situações de urgência e para a tutela satisfativa. Quer dizer, a ideia central é alcançar a maior celeridade e eficácia na prestação jurisdicional diante daquelas situações onde há a probabilidade que o autor tenha razão, associada, aliada à não ocorrência de resistência por parte do réu. Essas duas situações legitimam a adoção de uma solução mais singela, digamos assim, para a solução dos conflitos. Quer dizer, a adoção de uma solução simples, onde se associa a probabilidade do direito do autor à inércia do réu. Então, como que essa técnica foi estruturada no nosso sistema? No nosso sistema, então, basta o autor ingresse com uma petição inicial incompleta, uma expressão cunhada do professor Zica, é uma expressão incompleta, mas que seja suficiente para que se possa apreciar o requerimento dessa tutela de urgência satisfativa. Esse requerimento, essa petição inicial, ela não precisa, portanto, trazer o objeto litigioso. Mas o autor deve expressamente trazer na petição inicial que ele pretende se valer desse procedimento mais simplificado, até para que o Poder Judiciário saiba que não se trata de uma demanda principal e, de repente, até mande emendar a inicial. Então, o autor tem que dizer expressamente que está aderindo a essa técnica da tutela antecipada, que está requerendo essa estabilização dessa tutela. Obviamente, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, se o autor faz o aditamento da petição inicial, complementa, segue-se o processo normalmente, né, juntados os documentos, confirma-se o pedido e o processo segue com a citação do réu. Então, a estabilização somente vai ocorrer nessas hipóteses. Então, nós temos, portanto,
o primeiro pressuposto para a concessão da estabilização, a primeira condição, é que haja um pedido expresso do autor nesse sentido. Esse pedido cabe ao autor trazer e sujeitar esses riscos inerentes a esse prosseguimento, para o exercício dessa cognição que despender essa cognição exauriente. Então, a primeira condição é que o pedido seja expresso do autor. É uma tutela que só pode ser requerida pelo autor, se aplica exclusivamente ao autor, não se aplica, portanto, antecipação em favor do réu. Depois é preciso que ela esteja deferida. Geralmente esse deferimento ocorre inaudito alteram par e geralmente no primeiro grau, mas a doutrina toda já constrói a possibilidade desse deferimento ocorrer em segundo grau de jurisdição, porque pode ser que o pedido seja denegado e, em fase de agravo de instrumento contra aquela decisão que indeferir essa providência, possa ser deferido. O que é fundamental? O que é fundamental é que para que haja estabilização da tutela é que não seja feita nenhuma emenda inicial com a formulação desse pedido de tutela final. E também, o último requisito é preciso que a parte não se manifeste. O que também é uma questão de polêmica que a gente não vai nem enfrentar aqui, só se tivermos tempo, talvez a gente possa enfrentar, mas uma outra questão é sobre esse recurso. O Código trouxe a palavra recurso, o que pode ensejar o uso exclusivo do agravo, segundo parte da doutrina, o que pode ensejar o uso de vários outros recursos, do agravo, embargos, reclamação, mandado de segurança, e outros que pode ser qualquer manifestação, né, do réu. Mas a grande discussão, então, é o que se estabiliza. A gente já viu que essa discussão ela vem no nosso Código de Processo, na exposição de motivos, ela traz a influência dos ordenamentos estrangeiros italiano e francês. Então, do direito italiano, a estabilização da tutela veio aquela inspiração dos procedimentos de urgência, então, previsto a partir do artigo 669, que são modelos de cognição sumária, autônoma, no âmbito de um processo cautelar preparatório, e que a parte, quando essas medidas são definidas, elas antecipam uma sentença de mérito. E lá mesmo, os provimentos de urgência admite expressamente que esses provimentos subsistam com eficácia própria, mesmo que não se siga ao ajuizamento dessa ação principal. Esses provimentos de urgência eles são inspirados também no Instituto Francês do Référé, que é o procedimento francês, que é contado realmente como o mais antigo sistema de antecipação de tutela. Então, o Instituto da Estabilização da Tutela, no nosso sistema, a gente pode dizer que ele é inspirado no Référé francês, que é o sistema de tutelas provisórias da França, mas foi um sistema que foi sendo construído paulatinamente. Paulatinamente, em razão desse longo processo histórico, ele foi adquirindo um caráter de definitividade no plano fático. Não por uma imposição legislativa, mas simplesmente porque os seus jurisdicionados, em razão daquele longo processo histórico, eles passaram a aceitar como definitiva aquela decisão proferida pelo juiz de référé. Eu sempre coloco o exemplo de um carro importado, um carro elétrico maravilhoso, que a gente viaja, vai para um outro país, e esse carro anda com muita tranquilidade, é maravilhoso, ele não faz barulho, ele é leve, ele é barato, né, de colocar o combustível, e ele consegue fazer grandes percursos, e principalmente uma tecnologia mais avançada, e a gente pega atrás desse carrinho para cá. Mas só que quando a gente traz o carrinho para cá, começa a ter alguns problemas. Nós não temos tecnologia suficiente, o carrinho arrebenta, não temos com quem deixar, nós não temos postos de abastecimento como tem lá no país estrangeiro, em qualquer esquina. Então, a gente não consegue. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse carrinho andar. Então, é exatamente o que ocorre com a estabilização da tutela. Então, quando o legislador brasileiro foi influenciado por esse Instituto do Référé, ele traz junto essa dubiedade no nosso procedimento. E essa dubiedade é provocada por essa diversidade cultural. Quer dizer, na vontade, no intuito de dar esse caráter definitivo às tutelas provisórias, ele acaba esbarrando com uma diversidade de sistemas e implanta isso na lei. E há uma incongruência legislativa porque o próprio legislador está indeciso, está inseguro.
Então, ao mesmo tempo que ele procura dar uma definitividade a essas tutelas provisórias, ele recua e fala, não é igual a coisa julgada. Então, o que o sistema francês foi feito e construído durante décadas, o legislador brasileiro quis fazer numa imposição legislativa. E, óbvio, as consequências dessa hesitação, dessa diversidade cultural, elas se fazem sentir. Essa indecisão do legislador é que repercute na doutrina. E essa indecisão que a gente tenta analisar e dar soluções com o nosso carrinho. Nós vamos querer fazer o nosso carrinho andar. Mas, antes, como que foi que ocorreu na França? Para que a gente possa entender como que aquelas decisões lá no sistema francês se tornaram definitivas. É preciso que a gente veja que o sistema francês é apontado, o procedimento do référé é apontado como o mais antigo sistema de antecipação de tutela. Ele tem suas origens no século XVII, em 1685. Ele foi adotado pelo Código de Processo Civil de 1806, Código Napoleão, e depois para o novo Código, quando foi instituído pelos decretos de 73 e 75. Então, há uma longa tradição nesse procedimento de tutela provisória, e isso associado à autonomia desse juiz de référé, acabou criando um cenário bem propício para o comportamento procedimental do povo francês para aceitar de forma definitiva esse juízo provisório, mesmo que seja fundado numa cognição sumária. Então, como que aconteceu lá? O référé, inicialmente, ele surge ligado às tutelas jurisdicionais em casos de urgência. E, com o tempo, ele começou a se espalhar para vários tipos de jurisdição, passando a ser aplicado em situações especiais e não apenas em casos de urgência. Então, hoje há o référé, 3 modelos de référé: référé provision, injunção de paix e injunção de fait, que são medidas que se tornam definitivas caso não haja, o que eles falam, a ausência de uma contestação séria, ou seja, caso não haja uma contestação robusta, ou não haja uma resistência com relação ao direito em si por parte do demandado. Então, isso assim que surge o sistema e foi se espraiando. O que aconteceu é que o Código francês, no artigo 808, ele disciplina o référé classique. O référé classique trata de todos os casos de urgência, pode ser concedida a antecipação dessa medida, quando não houvesse essa contestação séria. Só que, em 87, foi feita uma modificação nesse artigo 808 e no artigo 809 do Código de Processo Civil francês. E o que aconteceu lá? Foi introduzido, antes, portanto, tutelas provisórias antecipatórias somente ocorriam em casos de urgência. Em 87, houve uma introdução e houve uma ampliação desse procedimento do référé e adequou esse procedimento às necessidades do direito material violado. Ou seja, esse référé agora poderia trabalhar as tutelas provisórias em casos de única e exclusiva violação do direito material, independentemente da existência ou da possibilidade de uma urgência. Não havia necessidade de uma urgência. Então, houve uma ampliação para que esse sistema pudesse albergar hipóteses de pura violação do direito material. Questões onde há ilicitude, questões onde é muito claro, consagrada aquela violação do direito material. Embora esse procedimento ele surge para dar uma maior efetividade, uma maior celeridade a essa tutela jurisdicional, para aquelas situações onde não haja muita discussão com relação àquele direito, pudessem ser logo resolvidas. Mas, na prática, acabou trazendo um aumento dos poderes desses juízes de référé, que são juízes que concediam e analisavam e deferiam as tutelas provisórias. E o artigo 809, ele trouxe ainda um plus, que estabeleceu que, olha, mesmo quando houvesse contestação séria, ou seja, a partir dessa modificação em 87, o juiz de référé, que é o juiz que analisa as tutelas provisórias, ele poderia ter agora a competência para analisar questões pura e simples de direito material. Seria exatamente a nossa tutela de evidência, que não é albergada pela possibilidade de não se admite no nosso sistema tutelas antecipatórias, antecedentes de evidência. Então, seria exatamente essa tutela de evidência, situações onde há um risco iminente, situações onde o direito
facilmente declarado, facilmente violado, detectável essa violação, esse direito a uma ilegalidade clara. Então, a ideia nesse momento era a celeridade, para que aquelas situações claras pudessem ser logo decididas. Mas, na prática, deu um aumento a esse poder do direito de referir. Então, mesmo quando houvesse uma contestação séria, portanto, o juiz de referrer poderia prevenir um dano iminente, poderia fazer cessar um direito manifestamente legal. Então, com tudo isso, essas tutelas, esse poder do juiz de referrer começou a crescer. Essa tutela se chama referrer provision, lá, que seria a nossa tutela de evidência. E é o exemplo mais notável de um referrer cuja execução não é submetida à urgência. Então, diferentemente do nosso país, portanto, lá a tutela provisória, nesses casos, ocorre com a probabilidade de aparência do dano e a possibilidade do juiz de referrer deferir essas medidas de violação ao direito. Então, o Instituto de Referrer, que inicialmente era ligado a uma concepção de urgência, se espraia para a hipótese de injunção de Payet, injunção de fé, e também as hipóteses de evidência, que seria a nossa tutela de evidência, onde não há necessidade de comprovação desse dano, desde que haja a possibilidade de esse direito ser claramente detectável a sua violação. É interessante a gente ressaltar que no sistema francês, a partir dos artigos 484, na verdade, 484 a 492, ele trata do sistema de tutela de modo geral, que são as ordenanças de referrer. A ordenança de referrer ela é tratada no sentido geral e procedimental a partir desse artigo 484. E lá prevê que é uma decisão provisória, que é concedida dentro pelo pedido de uma parte à outra, quando presente um processo principal em andamento. Então, há previsão da tutela provisória de um modo geral e procedimental no sistema francês, a partir do artigo 484. Mas o fato é que o referrer é um procedimento atípico e autônomo em relação ao julgamento definitivo do bem. Essa é a parte mais importante. O juiz de referrer é diferente daqui. O juiz de referrer ele tem uma autonomia. O processo do juiz de recorre, a antecipação da tutela corre no juiz de referrer, que tem autonomia para analisar aquele pedido e não tem absolutamente nenhuma ligação, não é excludente do pedido de tutela principal. Então, o juiz de referrer dá uma regulamentação provisória àquela situação litigiosa e o juízo definitivo de mérito pode ou não ocorrer. Então, a parte pode ou não ingressar com juízo definitivo de mérito, que é a competência de outro juiz. Há um recurso, portanto, há uma repartição de competências. Não se cumulam, como aqui, no mesmo juízo, o julgamento do processo principal e a concessão da tutela provisória. Então, ao juiz de referrer, cabe a competência para conceder as tutelas antecipatórias e a competência para o julgamento do processo principal cabe a outro magistrado. Se a parte não se contenta com a decisão da tutela provisória, ela recorre para o juiz de referrer. Há uma previsibilidade, a partir dos artigos 490, desses recursos, que mostra que são coisas totalmente independentes. Então, a parte pode recorrer para o juiz de referrer, pode ter por recurso para ele, para o juiz de referrer, ou pode até ajuizar uma outra demanda para obter uma cognição exauriente. A análise do recurso do juiz de referrer não tem absolutamente nada a ver com aquela demanda principal, que pode ou não ocorrer. Ele pode recorrer também da demanda principal. Então, veja, essa autonomia procedimental, esse grau de autonomia que foi deferido, essa independência, essa autonomia que é conferida a essa tutela provisória, ela repercute diretamente no procedimento francês, no posicionamento dos jurisdicionados franceses. Ela repercute naquele sujeito, por quê? Porque lá no sistema francês começa a passar um entendimento muito claro que o juiz de referrer pode resolver o litígio e que eu posso ter o litígio resolvido sem necessidade de uma cognição exauriente. Então, essa autonomia procedimental
que veja que ocorre desde o nascimento, associado a uma ampliação das matérias a serem passíveis de tutelar, serem deferidas pelo juiz de referir, começaram a criar uma atuação, uma aceitação no jurisdicionado, dando uma autonomia àqueles julgamentos deferidos em tutela provisória. Então, as partes simplesmente optam pela estabilização da ordem do referer e a justiça se torna mais célere, facilitando a composição de conflito, independentemente da legislação dizer que aquilo é definitivo, que aquilo faz coisa julgada. Existe uma linha no sistema francês dizendo que essas tutelas provisórias são definitivas, essas tutelas provisórias fazem coisa julgada. Os estudos estatísticos realizados no sistema francês, desse autor que eu pesquisei, o Chenet, ele fala que o povo francês é um comportamento do povo, é um comportamento dos jurisdicionados franceses, que acabaram aceitando como definitiva aquela tutela antecipada, mesmo fundada em cognição exauriente. Então, vejo, o que importa, o que a gente tem que registrar é que não há uma imposição legal, há uma aceitação, e uma aceitação que ocorreu ao longo dos anos, porque se admite, lá no sistema francês, que o conflito possa ser resolvido independentemente de uma cognição exauriente. Porque se admite que o conflito pode ser resolvido com uma cognição sumária. Então, isso associado a esse poder, a essa legislação, essa autonomia, essa atipicidade do procedimento. Então, essa independência, logicamente, é uma realidade do sistema, é uma realidade do povo francês. É lógico que isso é muito sedutor, a ideia de diminuir os processos, na medida em que eu restringo os processos que são ajuizados, as demandas principais, eu reduzo o número de processos que são ajuizados. E, logicamente, há um impacto muito grande no número de processos que são ajuizados, impacta positivamente no sistema francês, né, na diminuição do sistema processual como um todo. A gente sabe que isso vai repercutir nas verbas, nos recursos que são destinados ao judiciário, até mesmo no cenário econômico do país, porque quanto maiores as demandas, mais longas, mais o desestímulo do investimento dessas empresas estrangeiras. Então, é lógico que isso é muito sedutor, e é lógico que o legislador quis dotar as medidas provisórias de um caráter definitivo. Então, é lógico que a ideia do legislador é efetivamente que tutelas provisórias sejam definitivas, né? Mas, no nosso sistema, isso é incongruente no nosso sistema. Na verdade, é incongruente em qualquer sistema do mundo, porque lá não se diz que tutelas provisórias fazem coisa julgada, nem são definitivas. É um comportamento, como a gente viu, do jurisdicionado. Mas, então, vamos ver o que houve nessa passagem, dessa construção que o legislador trouxe, e essas inúmeras doutrinas que surgem a partir do nosso CPC, desse artigo 304. Como é que se estrutura, né? Qual é a natureza dessa decisão que estabiliza a tutela? Bom, no nosso sistema nós temos, a partir do artigo 304, aqui a estabilização, as partes intentam a petição inicial, essa petição inicial incompleta, se a outra parte não se manifesta, se estabiliza essa tutela. E aí o processo termina, né, a uma decisão, a uma coisa julgada formal, e as partes podem tentar, no prazo de 2 anos, uma ação para rever, reformar ou invalidar aquela decisão. Então, estabiliza a tutela, tem o prazo de 2 anos para entrar com uma ação para rever, reformar e validar. Passado esses 2 anos, se estabiliza a tutela. Ao mesmo tempo que o legislador fala no parágrafo 2º que estabiliza, lá no parágrafo 6º fala, mas isso não é coisa julgada material. Então, estabiliza, mas não faz coisa julgada material. Então, a doutrina começou a procurar uma série de construções, de soluções para o que seria essa estabilização da tutela. Então, existe uma corrente doutrinária que fala que essa estabilização da tutela faz coisa julgada material.
e que após um prazo de 2 anos, essa decisão se estabiliza, passado o prazo de 2 anos, entra com a ação específica do código, aí passado o prazo de 2 anos, faz coisa julgada material, sendo cabível a ação rescisória. Para essa corrente doutrinária, a grande questão é, será que a cognição depende da vontade das partes? Então, essa corrente doutrinária tenta justificar, olha, não é nenhuma novidade a gente entender que a cognição, a profundidade dessa cognição, vai depender da atuação volitiva das partes, porque nós temos inúmeros exemplos no nosso código. Nós temos a renúncia, o reconhecimento jurídico do pedido, a transação, a revelia, são hipóteses que, em razão da vontade das partes, haverá uma cognição mais restrita. Então, nesses casos, haverá essa cognição restrita por vontade única e exclusiva da parte. Acontece em que todas essas hipóteses há a declaração do direito material íncito, ou seja, não é o que ocorre com a estabilização da tutela. Na estabilização da tutela, como a gente viu, o pedido sequer foi trazido aos autos, sequer foi trazido ao processo. Então, não há, na estabilização da tutela, nada que seja íncito a esse direito material que não sequer foi colocado nos autos. Então, essas hipóteses, quando ocorrem, faz coisa julgada material por uma construção do legislador, mas o juiz vai declarar a existência ou inexistência daquele direito material. Então, nós temos essas hipóteses como totalmente dissonantes do que ocorre com a antecipação da tutela. Essa corrente também fala, após o prazo de 2 anos, caberia a ação rescisória. Só que a ação rescisória, ela vai ocorrer em hipóteses tipicamente prevista pelo legislador. São hipóteses previstas no artigo 966. E não se trata de rever o direito material. A tutela antecipatória, a estabilização da tutela, não chegou a ver o direito material. Portanto, não se poderia falar de rescisória de uma decisão que antecipa a tutela, porque não se viu, não se julgou, não houve pronunciamento sobre o direito material. Então, a gente sabe que existe, por exemplo, a função negativa da coisa julgada, que não entra em contração, e a função positiva, que eu nunca mais vou poder tratar, as partes nunca mais vão poder discutir aquela situação em futuros processos. E isso daí é que faz, através de uma cognição exauriente. A antecipação da tutela, a estabilização da tutela, não chega a analisar esse direito material. Portanto, não se há por que falar de futuros processos sobre a mesma matéria, entre o mesmo litigante, porque aquela matéria efetivamente não foi tratada. Então, são coisas extremamente dissonantes. Há uma distinção de essência entre a coisa julgada material e a antecipação da tutela. Né? É lógico que a gente tem que entender que essa situação, professor, eu estou um pouco além, né? Faltam 10 minutinhos, eu vou apressar. Me perdoe, era 40 minutos, agora que eu vi. Só vamos fechar, então, essa primeira corrente é lógico que vai ao encontro do posicionamento do legislador, que a gente sabe, a intenção era tornar definitivas as tutelas provisórias. A gente trouxe uma segunda corrente, que a segunda corrente ela tenta fugir dessa questão, dessa situação de coisa julgada material, ela foge dessa discussão e fala simplesmente, olha, passado o prazo de 2 anos, não cabe ação rescisória, não é coisa julgada material, portanto, não cabe ação rescisória, mas também não cabe nada, não cabe nenhuma ação, não há nem mesmo a demanda autônoma, porque a parte deixou de ajuizar essa demanda no prazo legal e, portanto, não vai poder ajuizar agora, também não vai caber a rescisória. Essa corrente, ela acaba dando uma estabilidade ad eterno. E, apesar de fugir dessa discussão da coisa julgada, e, obviamente, a gente pode entender que foi a intenção do legislador transformar em definitiva tutelas provisórias, ela realmente é uma incongruência dentro do nosso sistema, porque ela acaba dando a tutela provisória, né? Os efeitos da tutela provisória é um defeito muito maior do que a própria coisa julgada. Quer dizer, a coisa julgada é que as partes se manifestem, que o processo é discutido, que as provas são deferidas, o juiz analisa o direito material, eu posso recorrer, eu posso ingressar com uma ação rescisória. E a tutela antecipada,
a estabilização dessa tutela, onde não houve uma discussão de direito material, onde não houve a prova nenhuma a ser produzida, não houve nenhuma discussão, eu não posso nunca discutir sobre aquele direito material que nunca sequer foi discutido. Realmente é uma situação de incongruência que a gente poderia apontar no nosso sistema. Não haveria, foge da discussão da coisa julgada, mas traz uma situação, uma inviabilidade, digamos assim, técnica, que é muito mais difícil de aceitar, porque na prática eu estou admitindo a coisa julgada sem rescisória. E existe uma terceira corrente, que foi aqui no início, eu acabei me filiando, no início eu realmente achei a mais bacana, mas que fala que após os prazos de 2 anos, 2 anos você entra com aquela ação, que é aquela ação específica para rever, invalidar ou anular. Passado o prazo de 2 anos, diz essa corrente, você pode entrar com qualquer ação. Cabe qualquer demanda para discutir esse direito material depois desse prazo que está previsto nesse parágrafo 6º. Então, desde que não tenha havido a prescrição, a decadência ou a suprência. É o mais coerente com o sistema, porque pelo menos não mexe com os institutos da coisa julgada, da definitividade da decisão, mas ao mesmo tempo faz letra morta do que está previsto, quer dizer, não traz nenhuma, não acrescenta o que seria a estabilização da tutela, não traz nenhuma novidade. E qual seria o sentido também do legislador prever uma ação, após o prazo da estabilização de 2 anos, uma ação específica para rever, invalidar e anular, com prazo de 2 anos, e depois desse prazo de 2 anos, poder-se ajuizar uma ação com prazo indefinido, indeterminado, e para questionar qualquer direito, para discutir o direito material como um todo. Então, também seria uma corrente para a gente questionar. Por isso que a solução que a gente pode perguntar é, afinal, se nós temos no nosso sistema algo que permita que decisões que não foram discutidas pelo juiz possam ser impedidas da parte se manifestar. Quer dizer, há algum momento do nosso sistema processual em que a parte não pode ajuizar uma questão de direito material que sequer foi analisada pelo julgador, e a gente tem no Instituto da Perempção. O Instituto da Perempção, terceira vez que a gente abandona o processo, na 4ª vez a gente pode ajuizar uma ação, não pode ajuizar mais essa ação, mas pode trazer aquela como matéria de defesa. Então, essa realmente não deve ter sido, não foi a intenção do legislador, que foi realmente tornar definitivas as tutelas provisórias, mas entendo que seria a melhor interpretação que a gente poderia dar para que o sistema seja congruente. Então, por exemplo, uma estabilização da tutela referente a um valor, esse valor é estabilizado, ou um contrato, onde haja um contrato, uma obrigação de fazer, enfim, há uma estabilização dessa tutela. A parte não vai poder discutir, não pode ajuizar uma ação sobre essa questão, porque não foi discutido, porque foi estabilizado. Mas, se for demandada, ela argue como matéria de defesa. A gente poderia até pensar, mas quem é o doido, né? Quem é o autor que vai ajuizar uma ação que eu tenho mais tutela estabilizada? E aí caberia ao próprio réu, à própria parte, provocar isso. Deixa de pagar, deixa de cumprir, para forçar o cumprimento desse autor. Professor, eu peço muitas desculpas, eu ultrapassei o tempo, então eu gostaria apenas de fechar. Essa, então, seria a ideia mais, que eu acredito que seria congruente com o sistema da estabilização da tutela. Muito obrigado, professora Rosalina. Espetacular exposição. O tema não é simples, é um assunto realmente extremamente complexo, e a professora conseguiu aí, nesses aproximadamente 40 minutos, fazer uma exposição extremamente minuciosa sobre o assunto, trazendo desde aspectos de direito comparado, explicou como foi mal importado, não é, o Instituto para o Direito Brasileiro, e os problemas que a gente tem na interpretação desse dispositivo, que é o artigo 304 do Código de Processo Civil. Eu me arrisco a dizer, e até pergunto à professora, se... Veja, eu falo aqui da minha experiência como advogado, e a gente tem aqui na sala outros advogados, advogadas, tem magistrados também. Eu tenho visto muito pouco esse instituto sendo utilizado no dia a dia, e eu tenho a impressão de que ele é pouco utilizado porque mal disciplinado entre nós. O que a professora acha disso? Será que procede isso? Sim, com certeza.
é aquela situação, a gente tem que fazer o carrinho andar, mas ele ainda não está andando. Nós temos que tentar fazer o carrinho poder dar uma volta no quarteirão, vai até o supermercado. Enfim, nós temos que ver trazer uma solução, uma unicidade da doutrina, para que essa tutela possa efetivamente ser implementada. Muito bem. Professores aqui presentes, alunas, alunos aqui presentes, alguma pergunta? Aproveito a presença da professora Rosalina. Alguma consideração? Fique à vontade. E, professora, durante a sua exposição eu ouvi trovões. Eu acho que é por causa da chuva aí mesmo. Deu um trovão bem forte aqui, de fato. Está chovendo. Professora Rosalina, olha, agradeço demais, mais uma vez, a sua participação. Repito, o assunto instigante e a sua exposição foi extremamente clara, precisa, conseguiu abordar todos os pontos mais importantes, embora a exposição tenha sido, assim, dentro de um limite estreito de tempo, né, conseguiu abordar tudo aquilo que eu, pessoalmente, considero mais relevante em relação ao Instituto. Mais uma vez, eu agradeço demais a presença da professora, e agradeço também a disponibilidade da professora em permitir que depois a gente publique, né, o vídeo com sua exposição no canal da nossa universidade no YouTube, inclusive para que outros alunos, outras alunas que eventualmente não puderam estar aqui presentes hoje e eventualmente quem não participa do nosso curso possa também assistir. O professor Celso está aqui também. O professor tem alguma... O professor Celso me mandou uma mensagem no WhatsApp, professor Rosalino, dizendo que ele também foi orientando do nosso saudoso Donaldo Armelin, professor Celso. É verdade, na PUC tem essas lembranças, né? E eu vi também o doutor Renato, que foi orientado pelo doutor Donaldo, né? Todo mundo aqui foi orientando do Donaldo Armelin? Caramba! Mas é uma experiência bem marcante. Um mito da PUC, né? O mito da PUC, com as perguntas dele. Mas, professora, parabéns pela exposição, professora. Obrigada, professor. Mais uma vez. Professora Rosalina, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço demais a sua exposição e deixo aqui o tempo para a senhora, para a professora, fazer aí suas palavras finais de encerramento, para que, na sequência, a gente passe a palestra também do professor Renato, que já está aqui conosco. Só queria agradecer, foi um prazer imenso. Desejo que essa tarde seja extremamente produtiva para todos vocês, todos aproveitem e fico sempre à disposição, a hora que o senhor desejar, ou todos aí que quiserem conversar e confabular. Foi um prazer muito grande, agradeço mais uma vez. Obrigado, professora, muitíssimo obrigado mesmo, mais uma vez também.